Quem se encontra feliz e alegre na presença do Senhor? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você escolheu a melhor parte. Você é bendito do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu já convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias nos Salmos de número 139. Aleluia. Salmos de número 139. Deus é bom o tempo todo, meus irmãos. E é pela bondade e misericórdia que estamos aqui nessa noite. Aleluia. Aqueles que forem encontrando podem glorificar o nome do Senhor. Vamos ler juntos, meus irmãos, todo o Salmo 139. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas põem feito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Amém. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus Todo-Poderoso, como és maravilhoso, Jesus, como és grande, como és tremendo, como és poderoso, Senhor. Ó Deus, nós nos encontramos aqui nessa noite, Pai, porque aprove ao Senhor, Pai, nos chamar e nos separar, fazer de nós, Pai, povo seu e ovelhas do seu pasto, meu Deus. E nessa noite nós nos encontramos aqui rendidos diante da Tua presença, clamando, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu perdão, pedindo que o Senhor venha de encontro, meu Deus, a nós nessa noite, Pai, quebrantando os nossos corações, Pai, fazendo de nós terra fértil, Senhor, de forma que venhamos, meu Deus, ouvir a Tua palavra, amar a Tua palavra, meu Deus, amar os Teus ensinos, amar ao Senhor de todo o nosso coração e andar, meu Deus, em retidão na Sua presença, Pai, glorificando o Teu nome, fazendo o Teu nome conhecido e exaltado entre as nações, Senhor, pois o Senhor é um Deus bom, um Deus santo, um Deus que nos amou com amor eterno, um Deus que nos salvou, nos chamou e nos separou, Pai. Tenha liberdade nessa noite sobre as nossas vidas, tenha liberdade na minha vida, Senhor. Usa-me segundo o Teu propósito.
salmo lindo, um salmo tremendo, o qual o salmista Davi, ele clama ao Senhor, pela presença do Senhor, pelo socorro do Senhor. Ele exalta ao Senhor, reconhecendo como Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. E ele começa esse salmo dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor, ele nos conhece. O Senhor conhece cada um de nós. Muitos até dizem: nem eu mesmo me conheço. Tem momentos que eu falo algo, eu faço algo que eu não me reconheço. Mas Deus nos conhece. Deus conhece o íntimo, Deus conhece o profundo. Você que está nos assistindo, Deus te conhece. Não pense você que Deus não tem ciência das coisas. Deus, ele é onisciente. Nada fica oculto, nada fica escondido aos olhos de Deus. E a palavra do Senhor também nos diz que ele nos sonda. Ele sonda o mais profundo do nosso ser, dos nossos corações, as intenções. Porque Deus, ele é onisciente. Aleluia. Verso 2, o salmista, verso 2 do capítulo 139 de Salmos, vai dizer assim: Sabes, Senhor, quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Quando o salmista aqui diz: o Senhor sabe quando me assento e quando me levanto. Ele não está querendo apenas dizer que o Senhor sabe quando eu me deito e quando eu me levanto. Não, o Senhor sabe de tudo. Desde o que eu faço no meu trabalho, o que eu faço na rua, o que eu faço na minha casa, o que eu faço na minha cama, o que eu penso. Deus sabe de todas as coisas. Desde quando eu acordo até o meu deitar, Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele é onisciente. Ele está em todo o tempo conosco. Nada ficou oculto aos olhos de Deus. Ele vai dizer mais: de longe penetras os meus pensamentos. Aleluia, Jesus. Deus é o único onisciente. Não existe ninguém, nada nessa terra que pode dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus, ele é tão grande que de longe ele penetra os nossos pensamentos. Esse é o Deus no qual servimos. Um Deus poderoso. Um Deus tremendo. Esse é o nosso Deus. E ele sonda as profundezas do nosso coração. O verso 13 do Salmo 139 diz assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Esquadrinhar é examinar com profundidade, é investigar minuciosamente. Deus, ele sonda o mais profundo, ele esquadrinha o nosso andar, ele esquadrinha o nosso deitar, e ele conhece todos os nossos caminhos. Ele sabe de todas as coisas. O mais profundo, aquele sentimento que às vezes eu tento esconder ali, aquele pensamento que às vezes eu fico ali ruminando, alimentando, Deus sabe, Deus sonda, Deus conhece, porque ele vai lá no mais profundo. Deus conhece. Deixa aquele pensamento que vem como um relâmpago e passa, até aquele pensamento que eu vou alimentando, até que ele se torna realidade. Por isso que nós precisamos ter cuidado com os sentimentos, os pensamentos, aquilo que nós alimentamos. Porque nós, através do Espírito Santo de Deus, nós temos discernimento se aquilo é bom, se aquilo é mal. Se esse sentimento que eu tento esconder lá no mais profundo, às vezes escondo do meu próximo, escondo das pessoas, mas
Deus, Ele sabe, Deus conhece, Deus sonda. Não existe nada oculto para Deus. Não existe nada que está em secreto para Deus. Talvez com os meus lábios eu possa proferir algo, mas no meu íntimo não é verdade aquilo que eu proferi. E Deus sabe. Muitos temem, às vezes, no momento ali que está fazendo algo que vê que é errado, que não vai agradar a Deus. Eu sei que eu não posso fazer isso, mas aí olha para um lado, olha para o outro, pratica ali o pecado, a iniquidade. Ninguém viu, mas Deus, Ele viu. Antes mesmo de você praticar um ato, Deus já sabia a intenção do seu coração. Muitos têm se preocupado com homens e se esquecem de olhar para Deus. Eu não preciso nem fazer algo que vai desagradá-lo, porque quando eu penso, eu maquino, Ele já sabe. De longe, Ele já conhece os nossos pensamentos. Olha o verso 4 do Salmo 139. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Antes mesmo da minha língua, da minha boca proferir as palavras, Deus já conhece. Deus já sabe o que vamos falar. Deus já sabe o intuito ou a intenção daquelas palavras que eu vou dizer, ou até mesmo daquelas palavras que eu deixo de falar. Deus sabe, porque Deus, Ele escruta, Ele esquadrinha, Ele sonda, Ele vai nas profundezas. Ele sabe a intenção de cada palavra que proferimos. Ele sabe de todas as coisas, porque o nosso Deus, Ele é onisciente. O nosso Deus é Deus grande. E no verso 5 do Salmo 139, vai dizer: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Nós vemos aqui, meus irmãos, a onipresença de Deus. Nós vemos aqui o cuidado de Deus para conosco. Olha o que o salmista está dizendo: olha, Senhor, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Meus irmãos, é algo maravilhoso. O Senhor, Ele está em todo o tempo conosco. A palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor estão ao nosso derredor. Ele dá ordem aos seus anjos para que eles venham nos guardar. O Senhor, Ele nos sustenta. A palavra do Senhor nos diz também que o Senhor é o nosso escudo. Então nós não devemos temer mal algum. Porque olha o que o Senhor, o salmista está nos dizendo. Nós estamos cercados por detrás, nós estamos cercados por diante, e a mão do Senhor está sobre nós. O Senhor está conosco. Porque muitas das vezes nos afligimos, porque muitas das vezes nos angustiamos, porque muitas das vezes nos entristecemos. Porque, meus irmãos, na verdade é que tem nos faltado fé, tem nos faltado crer nessa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dito. Lutas, batalhas não é ausência de Deus, não significa que Deus está ausente, que Deus está longe. Não, Deus está presente. Ele está nos cercando, Ele está nos guardando, Ele está nos livrando em todo o tempo. A mão dEle está sobre nós. E o salmista vai dizer no verso 6 algo que todos nós pensamos: olha, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Faltam palavras para dizermos como é Deus. Esse poderio de Deus, essa onisciência de Deus, essa onipotência de Deus, é algo que não conseguimos falar. O salmista vai dizer bem: olha, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir, eu não posso compreender, mas eu posso e eu devo crer. Crer nas palavras do Senhor. E Ele vai dizer, meus irmãos, no verso 7 do Salmo 139: para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face?
Meus irmãos, não existe lugar que nós possamos ir, não existe quarto escuro, não existe cavernas, não existe lugar nenhum onde eu possa ir para me esconder de Deus. Nada e nem ninguém consegue se esconder de Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E aqui o salmista está dizendo: para onde, Senhor, me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Eu, meditando nesse salmo, o Senhor me fez lembrar de Jonas, conhecido por muitos como o profeta fujão. Jonas foi chamado por Deus para fazer a obra do Senhor. Deus o chamou com um propósito de que ele fosse até Nínive, a cidade de um povo pecador, um povo idólatra que não conhecia a Deus. E Deus chama Jonas e dá a ele a incumbência de ir pregar a palavra para aquele povo se arrependesse, se voltasse para Deus. E o que Jonas faz? A palavra do Senhor diz que Jonas ele foge da presença do Senhor. E o salmista vai dizer: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Jonas quis fugir do propósito do Senhor, do chamado do Senhor. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Jonas pegou um barco que ia contrário, ia para Tarsis. E quantas vezes, irmãos, nós tentamos fugir do chamado do Senhor? Quantas vezes nós tentamos nos esconder de Deus? E o fim de Jonas nós já conhecemos. Jonas pega esse barco, o Senhor lhe envia uma grande tempestade. Esse barco está a ponto de naufragar, Jonas é lançado ao mar, e o Senhor o põe agora no ventre de um grande peixe. E a palavra do Senhor diz que Jonas ficou no ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites, até que Deus ordena que aquele peixe vomite Jonas na praia. Olha, meus irmãos, Deus esteve ali do início ao fim. Quando Jonas saiu para fugir, Deus estava com ele, Deus viu. Quando Jonas entrou no barco, Deus enviou a tempestade, Deus mandou a tempestade. Quando Jonas foi lançado ao mar, Deus ali enviou o grande peixe para que engolisse Jonas. Deus estava com Jonas o tempo todo. Não é porque ele estava no ventre do peixe, ele estava ali, como ele diz, no abismo, como ele diz, que Deus estava ausente. Deus estava com ele. Deus estava com Jonas o tempo inteiro. E bastou uma oração de Jonas para que Deus ali ordenasse que o peixe vomitasse na praia. Então as angústias, as tribulações não significam a ausência de Deus. Mas precisamos nos examinar e ver: será que eu não estou tentando fugir do chamado de Deus? Será que eu não estou fugindo do propósito de Deus? Que às vezes passamos por lutas, por situações e nos esquecemos de que Deus está conosco. Deus está conosco na alegria, Deus está conosco na tristeza, Deus está conosco na saúde, Deus está conosco na doença, Deus está conosco, porque nós somos de Deus. Então as tribulações, o ventre do peixe, as tempestades, não são a ausência de Deus. Mas olha o que acontece com aqueles que tentam fugir de Deus. Precisamos olhar para Deus. Entendemos que nós não fomos chamados, nós não fomos escolhidos por acaso. Não, nós somos escolhidos com propósito. E Deus não é Deus de coisas pequenas, Deus é Deus de coisas grandes. Tão grande que os nossos pensamentos não podem imaginar, não podem nem entender, nem compreender. De novo, meus irmãos, verso 7 do capítulo 139 de Salmos. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Olha, meus irmãos,
Deus, quando Jonas fugiu, Deus estava guiando Jonas. Quando Deus ali coloca ele no meio daquele peixe, Deus faz com que o peixe vomite na praia, Deus estava guiando o peixe. Consequentemente, Deus estava guiando Jonas. Não é porque nós fugimos do propósito de Deus. Se você não pode do propósito de Deus, Deus vai te abandonar. Não. Deus vai te guiar. Nem que para isso eu tenho que te colocar no ventre do peixe. Mas Deus vai estar com você lá. Não há como esconder de Deus. Não há como se ausentar de Deus. Não existe lugar que eu possa ir, seja no abismo, seja no céu, não há como fugir de Deus. Porque olha o verso 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Verso 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus, meus irmãos, a treva e a luz é a mesma coisa, porque Ele é luz. E onde Ele está não existe trevas. Deus é luz. Não importa a situação qual estamos passando, a situação qual você está passando. Você pode até dizer, como o salmista diz aqui, olha, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Mas quando Deus chega, meus irmãos, as trevas são dissipadas. Porque Cristo, Ele ilumina as nossas vidas. Cristo traz luz à escuridão. Se você, neste momento, se encontra em trevas, se você que nos assiste nesse momento se encontra em trevas, saiba que Jesus é a luz. Jesus é a luz que dissipa todas as trevas. Jesus é a luz que ilumina, que guia. Ele é a luz que nos ilumina e nos guia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o verso 13, meus irmãos, do Salmo 139. Pois tu me formaste o meu interior. Pois tu formaste o meu interior. Tu me tecestes no seio de minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Quando nós paramos para imaginar, meus irmãos, quando nós paramos para pensar, porque a gente às vezes não pensa nisso, não, a gente vê a vida de uma forma tão comum, tão supérflua, que a gente acha que um bebê ser gerado e nascer é normal. Mas quando nós paramos para pensar, para analisar, como Deus faz um ser tão perfeito ser gerado dentro de um ventre de um ser humano, de uma mulher, de forma tão, como o salmista diz, extraordinária, é assombroso, de uma forma assombrosa. Uma coisinha tão pequenininha que vai crescendo. E ali ela respira, ali ela se alimenta, ali ela faz suas necessidades. Tudo. Se esse Deus não é tremendo, se esse Deus não é poderoso, é como o salmista diz, é maravilhoso demais para a gente compreender. E ele vai dizer, a minha alma sabe muito bem, a nossa alma sabe. É porque muitas das vezes nós não damos liberdade nos nossos pensamentos. Mas a nossa alma sabe que nosso Deus ele é maravilhoso demais. As coisas dele são grandiosas demais, difíceis até de compreender. E ele vai dizer, olha Senhor, desde quando, o verso 13, tu me formaste, tu formaste o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. Deus, Ele nos criou. Ele já nos conhecia desde lá, quando nós fomos criados no ventre da nossa mãe. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Meu Deus, que Deus é esse?
Olha, meus irmãos, no verso 16, o salmista está me dizendo: os teus olhos, Senhor, me viram a substância ainda informe. Ainda quando eu nem tinha sido formado, não tinha nem forma, era informe ainda. Mas o Senhor já havia me visto, o Senhor já me via. Meu Deus, antes mesmo de eu ser formado, os meus dias já estavam escritos, foram escritos no teu livro. Cada um dos meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Meu Deus. Você, eu, nós não somos obras do acaso. Nós não somos um acidente de percurso, nós não somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos gerados, criados, feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos escolhidos, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. O Senhor te chamou, te separou, e o Senhor nos predestinou, meus irmãos. Deus escreveu nos seus livros, porque no seu livro, a palavra nos diz que nós somos predestinados, todos são predestinados para a salvação. Deus nos chamou, Deus nos separou. E o intuito de Deus, a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos se rindam a Ele e reconheçam a Ele como Senhor. Porque Deus, meus irmãos, Ele não fez inferno para o homem, não fez inferno para nenhum ser humano. Deus fez o inferno para os demônios e os seus anjos. Então todos que Deus formou, que Deus criou, Deus já predestinou para a salvação. Deus não quer que ninguém se perca. Muitos se perdem por conta das escolhas, por conta de não andar segundo a vontade de Deus, de não reconhecer Deus, de não entender e não aceitá-lo como seu Salvador. Mas Deus, meus irmãos, Ele nos formou, Ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Todos têm o chamado da parte de Deus, todos têm o chamado de salvação, todos têm o chamado de redenção. Deus tem chamado a cada um. Então, não aceite, você que está nos assistindo, não aceite palavras contrárias, porque muitas das vezes podemos ouvir até daqueles que nos amam. Podemos dizer: você me dá trabalho, eu podia não ter te gerado, você foi um acidente, quando eu engravidei de você, eu não queria você. Muitas das vezes, muitos vão tentar te enganar. Pessoas vão tentar te dizer que você não é ninguém, que você não é nada. O inimigo pode pôr na sua cabeça: não tem jeito para você, olha o que você faz, olha como você anda, você é um fracassado. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu te chamei, eu te escolhi, desde o ventre da tua mãe. Você é amado, e você não é amado por qualquer pessoa, você é amado pelo Deus Criador do céu. Você é amado por aquele que te gerou, que te formou, e Ele te ama. Não deixe que ninguém venha nos enganar, não deixe que o mal venha, o inimigo venha nos enganar, porque essa é a vontade dele, é fazer com que nós nos sentimos pequenos, é fazer com que nós nos sentimos entristecidos, que não somos amados, que ninguém nos ama. Mas Deus, Ele nos ama. Deus, Ele tem um propósito, um plano para as nossas vidas. O que nós não podemos é nos frustrar, não podemos é desistir, deixar que as lutas, que as situações, que as pessoas, que as palavras, que o inimigo venha nos enganar. Precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus diz nessa noite: olha, eu te chamei, eu te escolhi, e os seus dias já foram escritos no meu livro. Verso 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos da areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Meu Deus, os pensamentos de Deus são preciosos, meus irmãos, são grandiosos, são maravilhosos. Não tem como contar, o salmista vai dizer: não tem como contar. E a palavra do Senhor nos diz também que Deus tem para nós pensamentos de paz e não de mal. Planos de paz e não de mal. A palavra do Senhor vai dizer também em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Jonas estava no ventre do grande peixe, quando Jonas estava em meio à tempestade,
Ele poderia pensar que era o fim, mas não era. Aquilo ali era apenas um percurso pelo qual ele teve que passar para ele fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes estamos em caminhos espinhosos. Muitas das vezes estamos em meio a tempestades. Muitas das vezes estamos no ventre do peixe. Mas eu volto a dizer, isso não significa que Deus não está conosco. Isso são apenas percursos que nós precisamos passar para que Deus venha nos glorificar. Porque olha que a palavra do Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, se Deus falou, então vem. Todas as coisas cooperam para o bem. As lutas também cooperam para o bem. Se você ama a Deus, meus irmãos, meu irmão, não tenha dúvida, Deus está contigo nessa luta. Deus está com você nessa batalha. Persevere, entenda que Deus te ama e que Deus está contigo. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. São preciosos demais, meus irmãos. Nossa visão é limitada, nossa visão só vê o que está à nossa frente. Nossos pensamentos são limitados, mas os pensamentos de Deus são elevados. São preciosos demais, como diz o salmista. Verso 19. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Primeiro, meus irmãos, o salmista aqui, ele vai falar sobre a onisciência de Deus. Deus, ele sonda tudo, Deus conhece tudo, Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Aqui, ele vai falar da onipresença de Deus, onde nós vemos agora. Deus está em todo lugar. Não importa onde eu vá, não importa onde eu tente me esconder, Deus está presente. Deus está em todo lugar. E agora o salmista, ele vai dizer aqui no verso 19, tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. O salmista aqui, ele vai dizer que ele não concorda com aqueles que aborrecem ao Senhor, com aqueles que se rebelam contra Deus. E assim deve ser o cristão. O cristão não pode aceitar afrontas, não pode aceitar que ímpios venham aconselhá-lo, venham querer dizer o que ele deve e o que não deve fazer. Olha, o salmista vai dizer, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Não queira ter aliança, não queira fazer negócio com aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, homens perversos. E aqui o salmista está dizendo, Senhor, eu não aborreço, Senhor, aqueles que te aborrecem? Sim, Senhor, aqueles que te aborrecem eu também os aborreço. E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E no verso 23 ele vai dizer, sonda-me, ó Deus, sonda. Depois dele falar de como Deus é poderoso, depois dele dizer, olha, eu sei que Deus sonda tudo, eu sei que Deus conhece tudo, eu sei que Deus conhece cada pensamento, eu sei que Deus conhece cada cantinho do meu coração, da minha mente, eu sei de tudo. Sei que Deus é onisciente, sei que Deus está em todo lugar, sei que não há lugar nenhum que eu possa ir, que eu possa me esconder. Não tem para onde eu fugir da presença de Deus. Não existe como eu fugir da presença de Deus. Depois dele dizer que ele entende que Deus, foi Deus que formou ele, foi Deus que chamou ele. Depois de ele entender que Deus é soberano, que ele é totalmente dependente, ele vai dizer, olha, só resta uma coisa a fazer. É clamar a Deus e dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha o que nós devemos fazer, igreja. Depois de nós reconhecermos, de vermos, de entendermos, é isso que nós precisamos fazer. É pedir a Deus para que Deus venha nos sondar. O Senhor que conhece o meu coração. Prova-me, Senhor,
e conhece os meus pensamentos. Verso 24 do Salmo 139, ele vai dizer: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meu Deus, eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor conhece. Então, Senhor, vou dizer assim, aproveita que o Senhor está sondando, o Senhor está esquadrinhando, e aproveita, Senhor, e vê se há um caminho mau. Vê, Senhor, onde eu tenho errado, onde eu tenho tropeçado, onde eu tenho falhado. Se é com a minha língua, Senhor, me ajuda, meu Deus, a falar palavras que me edificar. Meu Deus, se é com os meus pensamentos, meu Deus, repreende, Pai, todo pensamento mal. Senhor, se é na forma de eu andar, meu Deus, me ajuda, Senhor, a andar em caminhos retos. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor sabe. Porque o Senhor conhece, o Senhor esquadrinha o meu pensamento, o meu caminhar, o meu levantar, o meu coração. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Porque, meu Deus, para onde irei eu? Para onde eu irei, Senhor? Não existe lugar para irmos, não existe lugar para nos escondermos, para tentar nos escondermos. O que nos resta é nos render ao Senhor e fazer como o salmista diz. É pedir que o Senhor venha nos sondar, venha nos esquadrinhar, venha nos purificar, venha nos limpar e venha nos guiar pelo caminho eterno. Porque esse é o caminho que Ele tem preparado para todos nós. Nós não somos, eu volto a dizer, não somos obras do acaso. Nós não somos acidente. Nós fomos formados, somos amados e fomos escolhidos por Deus. E o Senhor tem nos amado. E Ele nos chamou para uma vida eterna. Você não fique pensando que a vida se limita apenas a essa terra. Não. Porque Deus tem um plano muito maior. Deus tem um plano muito maior. Porque, como o salmista diz aqui, não existe lugar que eu vá que eu possa me esconder de Deus. Após a morte, meus irmãos, há uma vida eterna nos esperando. Há um paraíso nos esperando. Para aqueles que creem em Deus, que amam a Deus, há um paraíso, há uma vida eterna esperando. E para aqueles perversos que não amam a Deus, não reconhecem a Deus, que morrem sem Deus, também existe uma vida eterna, mas é uma vida de tormento, meus irmãos. Tormento eterno. Alegria eterna ou tormento eterno. E eu creio que ninguém, já passam os tormentos, as situações, as lutas que passamos nessa terra, ninguém quer viver um tormento eterno. Então é necessário fazermos uma aliança com o Senhor. Você que não tem uma aliança com Deus, eu te convido nessa noite a fazer uma aliança com o Senhor. O Senhor, Ele ama você, Ele ama a sua vida. Você não é obra do acaso, você foi gerado por Deus, você é amado por Deus. E Deus chama você nessa noite ao arrependimento. Se volte para o Senhor, se rinda aos pés do Senhor, porque Ele tem uma vida abundante para você nessa terra, mas Ele tem uma vida eterna reservada para a sua vida também. É necessário, meus irmãos, crermos. É necessário nos rendermos ao Senhor e reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. Eu convido os irmãos a abrirmos agora. Eu citei aqui Romanos 8. Romanos 8, 28. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Romanos capítulo 8. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a partir do 27. Romanos capítulo 8, o versículo é o 27. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, verso 29 de Romanos capítulo 8, porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus, Ele nos chamou, Ele nos predestinou, Ele nos salvou. E hoje, nós somos filhos de Deus. Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Hoje, nós somos irmãos de Cristo. Quando a palavra de Deus nos diz, Deus nos resgatou. E não foi com qualquer coisa que Deus nos resgatou, não. Foi com o precioso sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Será que Ele nos ama? Olha o que vai dizer no verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Cristo fez todas as coisas, meus irmãos. Ele nos chamou, Ele nos justificou com o precioso sangue de Jesus. E Ele irá, meus irmãos, nos glorificar. Ele já nos glorificou, mas a glória eterna, meus irmãos, é quando Ele vir nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 31 de Romanos 8. Vamos ler juntos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos chamou. Meus irmãos, não venhamos a duvidar do amor de Deus em nossas vidas. Não venhamos duvidar do chamado do Senhor em nossas vidas. Porque como a palavra aqui nos diz, se Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por nós Ele o entregou, porventura Ele não nos dará graciosamente todas as coisas? E quando eu falo de coisas, falamos de coisas aqui, não estou falando de coisas terrenas, coisas supérfluas, uma casa, um carro, uma moto. Não, meus irmãos. O Evangelho muitas vezes tem sido banalizado, mas as coisas que está dizendo aqui são as coisas que nós precisamos para vencermos. Então, quando nós chegamos a Deus e clamamos a Deus por fé, quando nós chegamos a Deus e clamamos a Deus por sabedoria, quando nós chegamos a Deus e clamamos a Deus por paciência, por domínio próprio, são essas coisas, meus irmãos. Deus não vai negar, não, porque é isso que Ele tem para nós e é isso que nós precisamos. Deus não vai negar nada disso para aqueles que Ele chamou, não. Se Ele não negou o seu próprio Filho, se Ele entregou por nós, como é que Ele vai nos negar alguma coisa agora? Sendo que nós estamos clamando e pedindo para a nossa edificação. Olha o que Ele está dizendo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O verso 33. É Deus quem o justifica. Não importa se o seu vizinho se levantar contra você te acusando. Esse crentinho quer ser crente, mas olha o que está fazendo. Não importa se levantem homens, se levante o inimigo querendo te acusar. Oh, meu irmão, quem me justificou foi Deus. O juiz de toda a terra foi quem me justificou. Quem me chamou e me separou. Quem tentará acusação contra as coisas de Deus? Foi Ele, o próprio Deus, que me justificou. E quem é que nos condenará? É Cristo, Jesus, que morreu e que, ou antes que ressuscitou, o
qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que vai nos condenar se o próprio Cristo, que está à direita de Deus, que morreu, que ressuscitou, está intercedendo por nós? O nosso intercessor é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vai nos condenar? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que nos separa do amor de Deus? Nós às vezes achamos que Deus não nos ama mais, porque está passando por alguma tribulação, porque está passando por alguma angústia, com a palavra diz, por alguma perseguição, está passando necessidade, fome, nudez, perigo. Às vezes achamos que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama mais. Mas olha o que a palavra está dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Quem? É angústia, é tribulação, é fome, é nudez? Não, o verso 27 vai dizer: olha, em todas essas coisas, porém nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, meus irmãos, nós já somos vencedores por meio daquele que nos amou, de Jesus Cristo, que provou o seu amor por nós. Verso 38: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele te ama. Eu volto a dizer nessa noite: Deus, Ele te ama. O plano da salvação é perfeito. Não existe falha. Não existe falha alguma. Deus, Ele nos ama. Nos volvimos para Deus. Amemos esse Deus também. Pensamos a Ele: Senhor, eu quero te amar, meu Deus, da mesma forma que o Senhor me ama. Eu quero, meu Deus, amar o Senhor com esse amor grande, esse amor inexplicável. Porque Ele nos ama. Ele nos ama, Ele tem nos amado. Nós possamos ficar firmes, crendo no amor de Deus nas nossas vidas, no chamado de Deus nas nossas vidas, no propósito de Deus nas nossas vidas. Deus tem nos amado, Deus tem nos chamado e Deus, Ele nos escolheu. Eu volto a dizer: Deus te ama. Você que nos assiste, que está vendo essa pregação ou que irá ver, Deus, Ele te ama e Ele te chama. Deus te chama, Ele está de braços abertos te esperando. Não importa a situação que você esteja, não importa o que você tenha ouvido, eu digo: Deus te ama e Deus te chama. Se renda ao Senhor, se volte para o Senhor nessa noite, pois Ele tem um plano para a sua vida, tem propósito na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu já convido aqui